Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de Mateus, capítulo 9, versículo 12, a igreja abra em nome do Senhor Jesus, e nós vamos ler, dentro dessa campanha, o toque da trombeta, a revelação do nosso Senhor aqui nessa noite. Texto de Mateus 9, verso 12, que Jesus diz o seguinte: Jesus, porém, ouvindo isso, disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifícios. Pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Amém, cenáculo? Amém, Jesus, cenáculo? Quem crê nisso, dá glória a Deus. Pode se assentar, Deus abençoe. Uma das crises existentes dentro das igrejas hoje, principalmente da evangélica, é o fato das pessoas entrarem ali e não saberem realmente dizer o porquê elas estão ali. Da mesma forma, não saberem explicar ou então traçar uma explicação correta, legítima, o fator principal de Jesus ter vindo aqui. Há uma mensagem, há um motivo, há uma razão para ele ter descido da sua condição divina e se fazer homem simples para uma morte como aquela que foi executada ali. E é o foco da igreja, é o objetivo da igreja, é a missão da igreja, é o propósito da igreja, é o propósito de todo crente. Levar à frente essa causa. Não só pela sua salvação, como também pela salvação de todos que ainda não receberam essa fé. É o ponto principal do evangelho. Igreja que não entende, que não compreende isso, não é igreja. Cristão que não tem a interpretação correta do fato da cruz, de explicar os motivos reais de Deus de permitir que o seu filho fosse executado da maneira como foi, ele não tem conhecimento de Deus. Tá? Pode ter outras ideias, outros tipos de pensamento, mas não tem o conhecimento absoluto daquilo que a palavra de Deus ensina, daquilo que se fala por intermédio dela. Então é triste, nós sabemos que nesse momento a igreja, não só a igreja, como toda a sociedade, deságua nesse parecer de não haver uma verdade ou uma explicação correta, sincera, acerca do que ou do porquê que o cristianismo existe. Então, amados, eu quero aproveitar o que eu estou falando aqui para dizer para você uma coisa. Uma das previsões que o Senhor traz a nível de visão apocalíptica e do futuro das coisas é que o mundo se declinaria, seria completamente entregue à descrença. E o ateísmo e a falta de importância com a religião seria uma das opções mundiais ou o perfil da sociedade futura. Nós caminhamos para uma sociedade completamente descrente de tudo que relaciona a Deus, ou qualquer religião. É o projeto da nova religião, é o projeto do sistema político dessa terra. Está mais do que perceptível e visível que as pessoas, por causa da frustração, da decepção e inúmeros fatores, que elas estão passando a assimilar esse conceito, essa ideia, de que a melhor coisa é que não exista mais religião. E todos passam a ser donos de si mesmos. Então hoje, para mim poder pregar sobre o que o Senhor me orientou, eu vou expor um pensamento aqui para vocês,
e vai ajudar exatamente para você saber se isso está dentro de você. Há uma obra chamada Além do Bem e do Mal. Essa obra foi feita por um filósofo alemão. Esse indivíduo, de sobrenome Nietzsche, ele tinha dois pensamentos. Primeiro, de que se chamam de dicotomia, que a vida mais apropriada para nós é aquela que não tem definição. E segundo, definia ele o seguinte, que a melhor coisa para as pessoas serem felizes na vida é assumir a sua própria superação, a superação individual. Esse conceito é um conceito pós-moderno. É um conceito que é definido como sendo transhumanismo. Já é a vida relacionada à tecnologia, já é a vida relacionada à globalização, já é a vida relacionada à ciência. O que eu estou falando aqui é exatamente o que nós estamos lidando agora, nesse exato momento. O que esse homem pregou lá atrás, o sistema, o pensamento contemporâneo já trabalha com a hipótese de uma vida assim, aonde todos passam a conviver e aceitar o mal, como se isso fosse uma coisa normal. Esse ser humano, esse indivíduo, dizia o seguinte, que o desejo dele era que todos levassem a considerar um modo de consciência cujo observa o mundo da seguinte forma, sem dar sentido ou definição para o bem e o mal. Segundo ele, todos deveriam aprender com essa filosofia, viver sem nenhuma interferência moral. Ele era um crítico contra a religião, um crítico contra qualquer coisa que representa a moral. E o seu pensamento era construir uma sociedade, um indivíduo que vivesse pela importância da vida. Olha só, o que mais interessa para o ser humano agora no pensamento dele, amém? É aquilo que beneficia o homem. Não importa se é ruim, não importa se é bom, o que importa é que interessa para você. Esse era o pensamento dele. De que as coisas não deveriam ser identificadas, deveriam ser experimentadas, deveriam ser vividas. A consciência para ele se resume nisso. Você poder experimentar de tudo sem ter medo de errar, de pecar. E aquilo que a sociedade antigamente interpretava como sendo pecado, iniquidade, imoralidade ou maldade, nós entendemos que nós podemos experimentar no pensamento dele. Para ele o mundo está do jeito que está, porque tem moral. O mundo está do jeito que está e as pessoas estão do jeito que estão, porque existem regras. Para ele a liberdade, esta tem que existir a qualquer custo. Bom, parece que algumas coisas que eu estou falando aqui se identificam com algo que nós constantemente temos pregado aqui dentro dessa igreja. É um conceito anticristão, é um conceito ateísta, de pensadores que eles criam ideias, pensamentos, de que o ser humano é a coisa mais importante a zelar, como também as suas vontades. E que para que ele seja independente e supere de maneira individual, Deus tem que morrer. É mais do que óbvio, né? Porque se Deus fala, ele interfere. Se Deus fala, ele constrange. Se Deus fala, existe um bem, existe um mal. E tudo isso não pode ser ignorado. Então, para eles, Deus tem que morrer para dar à sociedade a liberdade que ela precisa para poder experimentar de tudo sem medo. Então, de certa forma, eu vejo essas características, essas partículas dentro da igreja, esses vestígios, daqueles que não só querem evitar de ver o mal, mas passaram já também a determinar que vão conviver com isso, porque não tem libertação, porque não tem cura, não tem solução. Então estou chegando na conclusão de que a melhor coisa é eu conviver com isso.
Você pode acrescentar o que você quiser aí. Qualquer coisa que você está vendo na sociedade dentro da igreja, você pode acrescentar. Não vou especificar. Mas quero deixar claro aos amados irmãos, hoje aqui nesse culto, de que esse pensamento, de que nós estamos além do bem e do mal, que podemos criar uma vida independente, que nós podemos viver de maneira independente, que a melhor solução para nós agora é não sermos constrangidos, disciplinados, que a melhor coisa para nós agora é exatamente nós sermos poupados das realidades, construímos uma vida, uma relação com as pessoas aonde nada seja proibido, tudo é bom, tudo é lindo e maravilhoso, e pelas vias da honestidade isso não tem cabimento, não é nem pela questão da fé, pelas vias da honestidade não tem cabimento. Amados, quero que você abra o texto de Romanos 13, versículo 5, eu começo a minha pregação por intermédio disso agora. Se há um modo de consciência que a Bíblia defende, eu quero expor para você aqui. Romanos 13, versículo 5. Pode ler em voz alta para o pastor, por favor. Amém, pode ler. Amém? A primeira linha de desenvolvimento aí que Paulo dá à consciência que a Bíblia prega, que a Bíblia fala, amém? É a questão do meio de julgamento moral, que eles põem aí, tá? Mas o pastor, antes de tudo, eu quero dizer para os amados irmãos, lá em Romanos 9:1, ele também cita o seguinte, uma coisa importantíssima para mim falar para você aqui, não tem ser humano sem consciência. Consciência é uma coisa que está dentro de nós, que é inseparável. Então vivemos sem consciência, isso é inadmissível. Todo mundo é dotado de uma forma de capacidade para julgar as coisas. E é o primeiro meio de julgamento que Paulo ele cita aí, que é a moral. Que Deus utiliza na experiência da fé, para nos trazer o julgamento dele. Por mais que seja doloroso e absoluto, amém? É por intermédio dessa consciência que Deus julga as ações incompletas e terminadas pelo homem. É uma das primeiras que se destacam aí, tá? Bom, eu quero uma consciência pela qual eu não preciso julgar as coisas, ter uma divisão, uma interpretação de que o bem e o mal existem. Quero um mundo criado aonde tudo se relacione às coisas importantes e boas para serem experimentadas, que é o pensamento desse cara aí. Para a palavra de Deus, a partir do momento que você não começar a sentir dor, pesar pelas coisas erradas que você faz, você teve morte de consciência. Uma pessoa que entra dentro da igreja, no nosso caso aqui agora, na experiência da fé, que ela não sente constrangimentos de dor e pesar, dolo, pelo que ela fez de errado perante Deus, ela tem consciência, mas a sua consciência morreu. Não tem como eu viver no bom senso, viver nesse mundo que nós estamos vivendo aqui agora, sempre sentir tristeza e pesar ou sofrer pelas coisas que estão acontecendo aí fora, me desligar completamente disso tudo, ignorar e só passar a experimentar e visar os objetivos da alegria, da satisfação, da compensação, da realização. Meus amados, não tem vida sem dor, não tem vida sem sofrimento. Por incrível que pareça, a dor que nos dá o arrependimento na fé é um caminho, segundo Paulo em 2 Coríntios 7:10, é um caminho para a salvação que está em Cristo. A tristeza é segundo o arrependimento que opera para a salvação.
palavra, para o Evangelho, é por intermédio da dor, do sofrimento, da tristeza, do constrangimento pelas coisas que nós passamos ou realizamos e fazemos, que nós criamos um caminho para ir até Jesus, ou entender o motivo pelo qual Ele veio aqui, ou entender e assimilar a sua missão. A partir do momento em que a minha consciência não estiver determinada a fazer esses apontamentos, a passar a relacionar, a sentir, definir as coisas que são boas ou más, eu estou deixando claro para mim, na minha opinião agora, que eu não tenho inteligência, humanidade, afinidade com a vida. Eu não estou falando nem da fé só. Meu santo Jesus, por que as pessoas estão querendo transformar o mal em bem, as trevas em luz, o mal numa coisa normal, se elas mesmas estão sendo atingidas por esse fator? Por que elas querem fingir como se isso não existisse? Por que elas querem viver ignorando que isso não está acontecendo agora? Não é uma questão de pessimismo. Você sentir a dor e sofrer com as realidades da vida e do mundo que nós estamos aqui diante dele hoje. É uma forma de você identificar que você está vivo, filho. Que você tem cabeça, que você tem consciência. Então é óbvio que esse pensamento filosófico é tendencioso. Por que esse cara está propondo? Que está entrando dentro da igreja, no meio das pregações, porque eu não vejo a igreja empenhada em identificar o mal, o pecado, a iniquidade e o que o povo está errando. O que eu vejo é a igreja trabalhando para criar expectativas, mudanças, bênçãos, conquistas, e fazer o povo se empenhar nisso, no bem da conquista, no bem da realização, no bem da satisfação, no bem da experiência positiva. O mal é evitado dentro da igreja, sim, mas o Evangelho não evita, a fé não evita, pelo contrário, dá razões suficientes que a vinda de Cristo a essa terra, o motivo principal seja o pecado e a maldade que está aqui. Que Ele tem algo a oferecer para nós que nós precisamos. É a primeira linha que Paulo estabelece sobre consciência e fé. Que esse meio é inseparável de nós. E se eu não utilizá-lo para identificar ou interpretar as coisas que estão acontecendo na vida, no mundo, ou até mesmo comigo mesmo, eu não estou evitando Deus. E a fé só, a experiência com Cristo, tá? Eu estou negando a mim mesmo. A mim mesmo. Não quero ver o mal, não quero ver as coisas negativas, só quero me focar nas coisas que são positivas. Romanos 2,14, leia alto para o pastor, por favor, em nome de Jesus. Então toda consciência, por mais que eles não queiram, ela tem um meio de julgar moral, tá? Tem um meio de se julgar ali o que é certo, o que é errado, mesmo que o homem queira evitar isso. Texto de Romanos 2,14, lê para o pastor em voz alta, por favor, Senaco. Outro meio que Paulo estabelece na consciência que a fé defende, que todos nós somos dotados disso. O meio da instrução introdutiva. A consciência, ela tem capacidade para julgar, como para assimilar educação e instrução, e é o recurso que Jesus usa. E o homem tem para dar para ele, amém ou não? Amém. Uma parte da consciência que te testemunha, talvez tua realidade ou a realidade do mundo que você está, que te instrui, que te dirige. E Paulo deixa claro aqui, que essa experiência de você poder julgar as coisas, e poder se instruir, e ser direcionado, isso não é uma capacidade que a fé dá para quem se converteu para Cristo agora, isso já é uma intuição da natureza humana.
Por mais que os gentios não tenham a lei que os judeus tiveram lá atrás, que é o que Paulo está falando aí, muita coisa que a lei prega, que Moisés trouxe pelo poder de Deus para o povo judeu, os homens já tinham no seu instinto natural. Está lá dentro dele. É inevitável que eu não sinta essa dor, essa culpa, essa tristeza, ou por intermédio daquilo que os homens estão fazendo comigo a nível de maldade, ou por intermédio da maldade que eu faço. Independentemente do que seja, é inevitável vivermos sem dor, sem tristeza, sem sofrimento, sem sermos abatidos por intermédio de algum fator. Agora, pera lá. Então, se eu passar a conviver com o mal, e acreditar que eu posso extrair da maldade experiências benéficas para mim, eu não estou negando a fé, eu estou negando a inteligência, pelo amor de Deus, filho. Eu pego um cara lá, que estrupa a filha, faz sexo com ela aos seus 10 anos de idade, violenta ela sexualmente, para mim é uma maldade, um dos estágios mais fundos que a sociedade poderia chegar. O que ela está fazendo com a família, o que ela está fazendo com a maternidade e a paternidade, o que ela está fazendo com os filhos. Bem, para mim é uma maldade, mas na cabeça dele, ele já pensaria, eu vou experimentar se isso é bom. Porque não há o mal, só tem o bem. Por isso que a obra é, além do bem e do mal, tudo na vida pode ser experimentado, não há uma regra do sim e do não. Qualquer coisa que você faça que te traga felicidade, isso é religião. Irmão, nós estamos sendo direcionados a isso. Por isso ateísmo é satanismo. Por isso que ateísmo é a própria obra satânica do anticristo, que já está prevista como nos sinais da vinda de Jesus, como nos sinais do arrebatamento da igreja. E todos nós estamos sendo caminhados para isso. Como aconteceu essa semana aqui agora, com esse cantor que se acidentou e morreu, os repórteres foram entrevistar o pai, e eu não respeito a dor dele nessa hora não. Quando ele, ao invés de questionar a velocidade, o carro, a bebida, a noitada, a cachaça, no meio daquele povão e um monte de coisa também, a primeira coisa que ele pegou desse Deus existe. Cara, se enxerga! Por acaso Deus agora é airbag? Por acaso Deus agora tem que trabalhar nesse sentido? De que tudo na vida do homem colabore para o bem? Há explicações bíblicas e científicas para isso que eu estou te falando aqui. Então vamos entender, não questionar Deus, saber o porquê. Como também posso saber o porquê que Jesus esteve aqui? Porque tem algo que nós precisamos que só Ele pode dar. Mas chegar a abrir a boca para falar isso, mostra que ele já estava sendo preparado nesse conceito, nessa ideia, antes do filho dele morrer. Não foi pelo fator da tragédia que aconteceu com ele, que ele veio chegar nessa conclusão de que Deus não existe, porque não livrou o filho dele da melhor fase da vida dele. É porque ele já estava alimentando com a autoindependência. Ele já estava sendo alimentado com a teoria ou a ideia pós-moderna, de que nós podemos superar as coisas individualmente, de que nós podemos sim viver uma vida sem interpretações e leituras, com o mal, com a maldade, com o pecado que está aqui presente. Tudo é lindo e maravilhoso, etc, etc. Só que a casa caiu para ele. Pela ordem. Não fica triste não, meu filho. A vida é isso mesmo. E a vida nos ensina também. Muita coisa que a gente aprendeu lá fora está sendo usada para você construir um crente aqui. Então leve em consideração as pancadas que você levou lá, para quando você vier para Cristo, essa obra ser uma obra que vale a pena. Porque a pior coisa que existe na igreja é ela estar de costas virada para esta realidade. Que o mundo jaz do maligno, e o que impera nesta terra é o mal. É o mal. A única coisa boa que passou por este mundo aqui, os homens mataram e crucificaram, e nós o aceitamos de coração. E essa é a nossa diferença. Nós queremos ver o mal e trabalhar nele.
Se há alguém aqui nessa noite que tem isso aqui, ó filho, você pede para Jesus te libertar, que você está com capeta no corpo. Você é o anticristo. Não quero uma verdade, e não quero saber o que é mentira, não quero sentir a dor, não quero os enfrentamentos, não quero sentir o mal, não quero ter problemas com o mal, não quero saber que ele existe. Eu só quero pensar na probabilidade do bem, dos benefícios, das conquistas, das coisas que eu posso ser, das coisas que eu posso conquistar. Então lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 16, Pedro fala de uma boa consciência. Lê o texto para o pastor, por favor, em nome do Senhor Jesus. Lê. Tua consciência, para ser boa, Jesus tem que imperar nela. Você tem uma, mas para ela valer a pena, Jesus tem que dominar ela. É o que Pedro vai falar agora aí. Pode ler, cenáculo. Amém? Lê bem alto o texto. De novo. Amém. Depois que o culto acabar, eu vou prescrever para você uma vitamina. Vou dar um pré-escrito para você de uma vitamina para você tomar, que você está travando a válvula aí, filho. Mas amém, Jesus. Boa consciência. Bom, filho, você vai se batizar nas águas? Vou. Você quer Jesus? Vou. O que você está levando para as águas do batismo? A boa consciência do que eu não posso ser, do que eu tenho que ser. É a chance que Jesus nos deu. Pedro fala sobre isso, sendo exercitado aqui. Então, você assumiu que você tem uma? Assumiu. Amém. Então traz para Cristo, porque o Senhor vai lapidar, vai trabalhar para que ela seja boa. Porque não ter consciência, para mim, é não ter inteligência, é negar a sua existência, é negar o que você é negar o seu eu, tá? Já que é uma parte que a filosofia, aliás, ela valoriza demais. É pôr para não funcionar a cabeça. Então, quando a tua cabeça estiver funcionando para você poder pensar, refletir sobre as coisas, vem para Cristo, para que Ele te dê a visão correta disso. Daí sim a propósito de Jesus se unir na tua consciência, da consciência se unir com a fé. E o Evangelho diz, não há consciência separada da fé. Elas se unem, porque nós entendemos pelo Evangelho de que a inteligência, de que a intelectualidade não serve para nada para quem serve a Cristo, porque o que serve para nós é o que Ele fala. Há um propósito para isso. Mas irmãos, eu não vejo propósito com Cristo para esse povo que entra para cá e não quer enxergar que o mal está nele e o mal está no mundo, irmão. Não vejo esperança de que esse evangelho se cumpra nesse tipo de gente, que entra na igreja transformando o mal em bem, as trevas em luz e querendo experimentar de tudo. É o pão, é o pão. Ele quer experimentar de tudo. Deus opera no intermédio da nossa capacidade, Deus opera por intermédio da nossa posição, Deus opera por intermédio da nossa honestidade, da nossa vontade de querer conhecer a verdade, da nossa vontade também de querer conhecer a mentira que nos envolve e envolve esse mundo. Essa vontade, esse desejo, essa inclinação nos leva para Cristo. Você não tem isso? Para você vai mandar eu lá para o inferno e nunca mais vai querer voltar na minha igreja, você vai me odiar, porque eu vou entrar aqui como pastor e vou trabalhar isso por intermédio do evangelho, eu vou atacar, eu vou infringir esse direito das coisas não serem reveladas, identificadas, de não serem expostas. É minha missão como pastor, meu Senhor mandou fazer isso, e a sociedade está pedindo a Deus um respeito que Ele não quer dar. Então é hora de você trabalhar isso mais profundo. E se você não começou, iniciar. Porque eu não vejo Deus dessa maneira. O homem podendo fazer o que ele quer, sem ser restringido, impedido, interferido por regras. Olha o que Jesus fala em João 16:20. Agora você lê esse texto com toda a vitamina que você tem no corpo. E com toda a fé que você tem no coração. Lê o texto bem alto aí. Vai. Os internautas lê também.
Vai, filho, respira. Respira. Vai ler o texto bem alto. Quem entendeu diz amém. Quem entendeu diz amém. Quem entendeu diz amém. Olha o Espírito Santo que eu vou deixar para vós como legado, o Espírito da verdade que virá sobre vós como consolação e também como guia. Ele vai expor o mundo de uma forma tão profunda, tão real, tão verdadeira, que você vai se entristecer enquanto o mundo se alegra. Mas note que a tua tristeza lá no final vai se transformar em satisfação e alegria quando Deus for te compensar pela tua fidelidade. Enquanto o mundo se alegra, enquanto o mundo evita enxergar as coisas, né, como elas são, nós nos entristecemos aqui trabalhando nelas, seja por conta nossa ou por conta também das coisas que nos afetaram, que nos desrespeitaram. Isso não é fanatismo, não é religião, não é perca de liberdade, sacrifício de vida, é propósito. As coisas têm que estar às claras. Deus vai tratar? Então Deus vai tratar e ponto final. Ou então pega uma carona com o alemão, amém? Pega uma carona com o alemão e vai viver esse ateísmo logo e para de enrolar, rapaz. Você não quer saber onde está o mal, você não quer identificar o mal, tudo para você é bom, é lindo e maravilhoso, o mundo é lindo e maravilhoso, todo mundo é lindo e maravilhoso. Na realidade isso não está acontecendo. Na experiência real e vital, o que o mundo está me pregando é outra coisa. Mas já que você quer pensar assim, pega a carona com o cara, vai na cultura pós-moderna aí, tá? Porque para muitos o mundo vai ser solucionado por intermédio da tecnologia. Para muitos o mundo vai ser solucionado por intermédio dessa mente computadorizada, dessa reprogramação de educação. Para muitos o mundo vai ser solucionado porque a era é isso, uma programação computadorizada, um mundo controlado pela máquina. Eles acham que o mundo vai ser solucionado, mas para mim não vai mudar nada, porque o porco e o cão e as coisas erradas estão inseridas na história e elas vão insistir enquanto não aceitarem a Cristo. O fato é, se nós estamos tristes, se nós estamos constrangidos porque Deus fala demais, se nós estamos tristes e constrangidos porque o Senhor mexe demais com os nossos erros, com a nossa maldade, com aquilo que está sendo feito lá fora, é para um bem, para que isso lá na frente se transforme numa alegria e numa satisfação com a tua salvação. Não evite as experiências da dor e do sofrimento. Abre os teus olhos e enxerga agora, e aí haverá uma esperança para que você mude. Se engane, minta para você mesmo, e você está cavando a tua cova, e o diabo vai te deitar nela no futuro. Se não for agora, vai ser lá na frente. E amanhã não adianta arrancar os cabelos da cabeça e falar que Deus não existe quando alguma coisa ruim acontecer com você. A vida é isso aí, o mundo é isso aí. Ele nos programa mais infelicidades do que alegrias. E Jesus é a favor de que toda essa tristeza, por nós sabemos das verdades, sejam experiências aí na frente ou agora, que compensam, que tragam retribuições. Não evite. Eu entendo, irmãos. Agora eu falo como ser humano, não falo como pastor. Que a partir do momento que eu estiver dentro da minha casa, alguma coisa ali, representando o mal, que eu não quero ver, eu estou pecando, não é só por omissão, não. Eu estou negando o caráter. A partir do momento em que eu tiver situações da minha vida que representem a exposição disso, do pecado, da iniquidade, da transgressão, da maldade, e não ir lá para solucionar, mudar isso, eu estou negando o meu caráter. Jesus não vai te dar isso, você vai ter que buscar. Isso não é uma previsão da fé, de que as pessoas queiram enxergar as coisas como elas são. Isso é um sentimento nosso.
uma fé pessoal. Se você quiser mentir para você, nem Jesus vai fazer você abrir os olhos, a força, porque Ele vai respeitar a tua decisão. Vai deixar isso para acontecer no final, quando não tiver mais jeito para você. É isso que nós queremos para nós então? Ter a nossa consciência morta, cauterizada, contaminada, comprometida, porque nós não queremos sentir a dor? Sermos constrangidos, perder sono, é a solução para nós? Conviver com o mal, aceitá-lo, para não sentirmos dor. Mas pastor, eu estou de saco cheio, pastor. Eu entendo, mas não posso aceitar. Porque aquilo que você está querendo conviver e fingir que não existe, pode ser o fator amanhã da tua destruição total. Nós já tivemos provas na família, já tivemos provas dentro da nossa história, por intermédio de tudo que a gente viu, antes de vir aqui ouvir falar no nome de Jesus. E nós não vamos parar de pregar o Evangelho para ficar falando coisa da vida, irmão. Porque a vida já é um suporte que todos aqui já tiveram de maneira natural. E como já dizia o apóstolo Paulo, tem coisas que o homem sabe discernir entre o certo e o errado, que ele não precisa aprender da palavra de Deus, já nasce com ele. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Gálatas capítulo 6, versículo 7, versículo 8. Então é por intermédio das ações e das consequências que nós podemos ter um caráter essencial para explicar o mundo que nós estamos vivendo, explicar as pessoas que nós estamos relacionados, explicar aquilo que nós somos. E não tem como evitar, as ações e as consequências vão continuar surgindo para nós. E amanhã no próximo culto de domingo, você vai chegar aqui no altar e falar: pastor, me ajude na ação, porque teve uma ação e uma consequência do fator humano que chegou na minha casa, no meu emprego, no meu serviço, na rua que eu passo todo dia para trabalhar, seja como for. Ou então alguma coisa que você enxergou em você, que eu preciso, pastor, de um milagre, eu preciso de transformação. O senhor ora por mim, me ajuda, pastor. Daí entra o papel da igreja. Usar isso. A dor, o sofrimento, o desastre, por meio das ações e das consequências que o mundo representa. Lê o texto, Gálatas 6, verso 7, verso 8, em voz alta, por favor. Amém. Como você já aprendeu aqui nessa noite, como nós não podemos estar além do bem e do mal, nós não podemos estar também acima. O mal no sentido físico já era um conceito profético lá atrás no Antigo Testamento, de que Deus representa o mal final, não no quesito de que Ele trabalhe por intermédio do mal, mas que Ele determinou que todas as ações humanas, elas tenham consequência. Você acabou de ler aí. Então a dor, o sofrimento, o desastre, tudo que o mundo prega, vive, a história também confirma. Deus usa para explicar a nós que estamos aqui, de que não foi Ele que produziu nem que criou isso. Está no mundo por alguma razão. Eu não posso evitar isso. Está chegando para mim aqui agora. E Deus está falando que tudo isso está acontecendo por uma coisa que Ele determinou lá atrás da história do homem. E é que é para mim refletir agora. E qual Senhor bom Jesus? Por quê? Porque Deus determinou desde que o homem pecou, que todas as ações humanas relacionadas à vida tenham consequências. Então Deus, Ele não criou o mal. Tá? O mal existe porque o homem existe. Que dá sentido Jesus ter vindo aqui para mudar isso.
Mas o fato é o seguinte: se o mal não existe ou não é identificado por mim e por você, então Deus não tem soberania. Se Deus é soberano, Ele vai utilizar toda essa dor que a gente sente pelo que a gente vive aqui, para nos ensinar, nos trazer de volta. Se Deus não é soberano, então a prática aí do conceito e da ideia modernista do alemão vai funcionar para todo mundo, e não é o que está acontecendo. Porque esse desgraçado, esse filho de Satanás, pode ter certeza, ele também teve dor, sofrimento e pesares com a vida não foi boa para ele também. Você vai acreditar nisso? Ele teve que lidar com constrangimentos, com dificuldades que exigiram dele também regras, que não seja a fé, mas a lei dos homens. Cadê a punição? Cadê a justiça? Cadê o pudor? Cadê o respeito? Terra sem lei não tem isso. Evitar essa dor, evitar esse constrangimento pelas coisas que estão sendo vividas pelo mundo agora, é como volto a dizer aos amados irmãos, é negar essa experiência, de que Deus nos ensine e chegue nesse ponto, que a sua soberania está nesta lei, de que o homem experimente as repercussões do mundo e as suas ações tenham consequências. Então é por intermédio disso que eu estou aqui, Jesus. Senhor, é por intermédio desse conhecimento que eu estou aqui. Porque a vida me ensinou, o mundo me ensinou, que eu preciso do que o Senhor tem para me dar agora. Uma condição humana, espiritual, que o mundo não me produz, que Ele não tem para me ofertar e me dar. Eu vim buscar no Senhor. Então passa a ser uma razão para nós estarmos mais próximos dEle, criarmos expectativas e perspectivas relacionadas a Ele, porque nós desistimos de acreditar no mundo, desistimos de acreditar nos homens, desistimos de acreditar que alguma coisa boa vai sair de lá, porque estamos vendo a maldade no sistema, estamos vendo a maldade e a decadência humana. É um fator que nos empurra para Cristo, que nos joga lá, a lei de que Deus não vai ser zombado, escarnecido. Tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que o homem planta, ele vai ceifar. O homem vai ter repercussões e consequências das suas ações. E se o mal existe, não é um projeto de Deus, é algo do homem que precisa ser tratado, que precisa ser curado. Abre tua Bíblia, texto de Romanos 5,12, lê o texto para o pastor, por favor. Lê em voz alta, cenáculo. Pode ler Romanos 5,12, lê bem alto. No sentido físico, o mal está no mundo. No sentido moral, o mal está na natureza do homem. Lá em Gênesis 3, a Bíblia fala o quê? Que o mal tem uma origem, o homem. O mal passou a reinar a partir dele. Quem testifica diz amém. Quando o mal é imputado pelo Evangelho, o Evangelho diz que o mal está em toda a totalidade dos homens. Todos pecaram, porque o pecado entrou por um homem. Todos pecaram. Todos, segundo o Evangelho que Jesus pregou, em Romanos 3, 9 também ao 18, Paulo também determina. Todos são escravos disso. Está na natureza. A depravação, ela é intensa, intensiva. O homem não consegue se separar do mal se Deus não fizer alguma coisa. Não pode ser superado por ele se Jesus não fizer alguma coisa por ele. Porque desde Adão para cá, o mal reina, o mal impera, o mal é inseparável da natureza humana. Isso explica Jesus ter descido de lá, a virgem ter o encarnado na semelhança de um homem, de uma carne, de um semelhante comum, para que ele morresse no nosso lugar e nos desse um evangelho e um poder de superação espiritual, de superação dele para nós. Conseguimos construir uma vida diferente dessa que nós já estamos assolados aqui, diríamos assim. Não no meu caso, porque eu me converti.
Eu não sei o teu. Então esse conceito de que o mundo vai superar, de que a corrupção pode ser tratada, de que o mal que está aí fora pode ser curado por uma simples, por um simples esforço humano, o Evangelho descarta esse ponto. A palavra de Deus é completamente contrária. A maldade existe não é por falta de educação. A maldade e o mal existe não é por falta de princípios. A maldade existe porque o pecado e a maldade reina desde Adão até a totalidade de todos os homens. Está na sua natureza. E por mais que você não tenha um nível superior de maldade, como os outros têm, não quer dizer que você não tem maldade. Por mais que você não cometeu crimes absurdos, não quer dizer que você não tem maldade. O Evangelho defende o seguinte: pode ser que você não desenvolveu maldade como alguns aí que esquartejaram pai e mãe e fizeram absurdos dentro da história. Mas você também tem maldade. E o Evangelho deixa claro, tanto para um como para o outro, que independentemente do nível, ninguém consegue superar isso. Ninguém consegue se separar por esforço próprio. Por isso Jesus desceu aqui, para certificar que a corrupção e a maldade que está aqui, da qual nós não queremos evitar, nem ignorar, que existe, só Jesus pode curar. Por isso ele determinou: eu não vim para os bons, eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores que precisam se arrepender. O que ele deixou claro aí? Eu vim para solucionar o mal de gente que quer ser curada, de gente que quer se arrepender. Quanto àqueles que querem evitar o mal, evitar a maldade e o pecado que está aqui, eu não vim por eles. Vai pegar carona no pensamento do alemão? Se o Evangelho imputa o pecado, dá origem e determina que a depravação, ela não tem cura por esforços humanos, eu não vou querer sofrer mais um pouco para querer chegar nessa conclusão, não. Deus vai ser soberano sobre essa questão. E se tiver algum ateu me escutando aqui, você vai sentir na pele a dor, queira você ou não. Não só a dor de que a maldade vai chegar para você, querendo você ou não, mas também da condenação, da destruição que Deus está te preparando, pelo fato de você negar que Jesus também não veio por você, e de que você também não precisa dele, e do que ele veio dar a você, sua vida. Sabe por intermédio do quê? De algum acontecimento que você não vai conseguir barrar, impedir, evitar, e a casa vai cair, queira você ou não, ou por intermédio de uma visão universal, por intermédio de uma visão social, por intermédio de uma visão política, por intermédio de uma visão econômica, religiosa, porque eu citei no começo dessa pregação hoje aqui, de pessoas chegando na tua casa dizendo para vocês que eles não creem mais em Deus, de que eles não acreditam mais em Deus, e a tendência é esta: por intermédio de um filho drogado que vai enfiar uma faca no teu peito, por intermédio de alguma coisa, de algum outro fator, que a iniquidade e o pecado vai produzir. O homem vai ter resposta às consequências das suas ações. O mal e a maldade foi produzida, escolhida pelo homem, e desde Adão para cá ela está entre nós, e é inevitável que nós não tenhamos constrangimentos e sofrimentos com isso. A hora que você admitir, Jesus vai ser uma coisa tão importante na tua vida. A hora que você admitir que você precisa tratar isso e não evitar mais, você vai cair nos braços de Cristo com a maior facilidade. Mas enquanto você achar que você é uma coisinha linda, maravilhosa, boa, sem problemas, defeitos, sem transtornos, sem isso, sem aquilo, você vai ficar fazendo esses rodeios aí, esses tipos de namoro que o movimento evangélico está fazendo. Nós queremos estabelecer uma nova noção para o Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados para que o mal não exista. Jesus morreu para os nossos pecados para que o mal não seja visto, não seja interpretado, não seja discriminado. Jesus morreu por nós na cruz para nós não enxergarmos mais a maldade idiota
Vai lá no Apocalipse para você ver a visão profunda do mundo que nos espera. E que Jesus fez questão de desacortinar e mostrar. Você vai querer isso? Irmãos, um crente sarado, curado por Cristo, ele não tem medo da verdade. Ele não tem medo da mentira. Se ela precisar ser vista, ele vai ver com os olhos da fé e vai tratar. Para um crente, o mundo não tem mais esperança. O mundo não tem mais significado. O mundo não é mais para ele uma coisa importante. Porque ele já aprendeu o suficiente lá fora, de que a única esperança, de que o único jeito, de que a única coisa que nos presta, que nos resta, que vale a pena trabalhar, é o legado que o Senhor deixou aqui, que dá ao homem condição espiritual para Deus levar para o seu reino. E já dizia o meu Senhor: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o Senhor já estava preparando uma igreja que ia passar por dor, sofrimento, pesares, lutas, provações, situações diversas que vêm do mundo em que nós vivemos, mas a esperança, o Evangelho nos daria força para superar todas estas coisas, até pela tristeza, para que no final tudo isso se transforme em alegria, quando o céu se abrir e ele aparecer para arrebatar essa igreja para o reino dele. Já não resta mais para a igreja fiel motivos de estar aqui. Ela está por pouco tempo, e enquanto Jesus não vem, ela trabalha, ela luta para que esta obra chamada vida, ser humano, seja uma coisa agradável a Deus. Maracaporia, Senéria, Astéria. Aleluia, meu santo Senhor. E eu espero em Cristo, eu espero no meu Senhor, no meu Salvador. Que ninguém tenha a capacidade, a ideia de querer superar as coisas sozinho aqui. Espere em Jesus. Que ninguém queira ser forte o suficiente para achar ou acreditar que você vai conseguir viver esses acontecimentos sozinho. Deixa a vida te ensinar. E quando você entender o que ela está querendo te dizer, você parte para o segundo passo, que é o Evangelho, e lá o Senhor vai te preparar como viver. Eu não vejo esperança para esse povo que não quer enxergar as coisas como são. Não vejo motivos deles estarem relacionados com Cristo, com o Evangelho que nós pregamos aqui, se a definição deles sobre a vida é esta: nós não queremos uma verdade, nós não queremos saber sobre mentiras, nós só queremos os benefícios da vida, não queremos sentir dor, nem tristeza, só queremos experimentar as coisas boas, saber aonde elas estão, correr atrás das vantagens, abraçar as oportunidades. Infelizmente o Evangelho ficou contaminado com esse pensamento. Pergunta para mim se hoje eu não estou triste. Eu estou. Pergunta para o pastor se hoje aqui eu não tenho motivos para chorar, mais para chorar do que se alegrar. A começar pela igreja que eu tenho. De um homem que trabalha há 22 anos como pastor e não consegue enxergar um crente, ou poucos, vivendo uma sanidade com a fé. Só a visão aqui da igreja nos dias atuais já me traz constrangimento, dores, pesares e vontade de correr, sumir, desaparecer. Mas o segredo não é fugir, é encarar. Quem tem que correr é o diabo. Quem tem que sair é ele, não eu. O Senhor me deu capacidade na fé para poder enfrentar
tratar o problema frente a frente, dizer o nome disso e curar. Senão ele morreu em vão. João já dizia: se você diz que você não tem pecado, você mente. E a verdade de Deus não está em você. Se não há pecado e não há maldade, Cristo morreu em vão. Veio em vão. E nós não precisamos de um Salvador. Mas os fatos confirmam o contrário. A corrupção é um câncer que corrói a sociedade e não tem remédio que a cure. Na política, na educação, na área da psiquiatria, da psicologia, quantas ciências você quer colocar aqui para mim que são insuficientes e impotentes para tratar esse gênero, essa espécie que está aí fora agora, que não respeita ninguém e nada na vida. Ideia é uma coisa, a realidade fala mais alto do que ela. Para mim a realidade é saber que eu tenho um monte de pessoas marcadas aqui, com sofrimentos, marcas históricas, marcas familiares, marcas humanas, espirituais, até psicológicas, que vieram para Cristo. Eu quero acreditar nisso, que vieram para Cristo hoje para serem curadas por Ele e pelo seu poder, pelo seu Evangelho. Daí eu vou me sentir útil aqui nesse púlpito. E diante de tudo que eu preguei, vai valer a pena no final desse culto hoje, quando houver um ou dois ou três ou quatro, não sei, no apelo, dizer: esse mal está em mim, essa iniquidade está em mim, eu enxergo ela, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu sempre faço, sou escravo dessa lei desgraçada, maldita. Eu preciso do Salvador, da força dele, da palavra dele, da vida dele, da presença dele. E você vai confirmar duas coisas para mim: que a vida te ensinou, que os homens te ensinaram isso, e Jesus não morreu em vão por você. E que vale a pena igrejas como essa existir ainda, que esboçam um Deus preocupado em salvar almas, não economias, em salvar o homem do mal que o assola, não da sua falta de honra, da sua beleza, da sua estética, mas do mal que ele tenta se libertar, mas ele não se liberta, por superação própria. Ele olha para o mal e deseja o mal, quer sair dele, mas não consegue. E alguém tem que dizer para esse indivíduo: Jesus morreu por ele também. E a cura. Hoje mesmo, pastor, eu estava me dirigindo para um lugar aqui em São Paulo, 5:30 da manhã. Eu passo de carro, num ponto de ônibus, e lá estava um transexual, um travesti, com tudo de fora, um frio danado. Eu de roupa dentro do carro, estava com frio, o cara sem roupa no frio. Eu falei assim: o que é isso? Que múmia que é essa? Que objeto escabroso que é esse, em plena 5 da manhã, 5:30 da manhã. Eu sei que ele não escolheu aquela vida para ele, gente. Eu sei que ele não escolheu aquilo, ser aquilo. Nenhuma pessoa em sanidade, nenhuma pessoa normal vai querer viver assim. Você vai me desculpar, pode vir um Kassab, que é outro também, pode vir esse atual prefeito, que a linha política é essa: para os craqueiros vamos dar uma cracolândia, para os transexuais e homossexuais vamos dar a ele liberdade para que eles sejam homossexuais, porque eles sabem que não tem política que cura isso. Então a melhor forma é lidar com o mal, conviver com o mal, é isso. Mas quando eu olho aquilo, me dá dor, porque eu falo: uma pessoa não pode se sujeitar a uma coisa dessa porque ela quer. Alguma coisa levou ela a isso. Porque o que o ser humano quer na vida?
de poder se olhar no espelho e se identificar. E ser feliz como Deus fez ele. Se uma pessoa não consegue ter essa experiência e ter essa oportunidade, ela está mentindo para ela mesma. Quando ela se faz de um outro gênero, de uma outra espécie, ela está mentindo para ela mesma que ela é feliz. Porque a coisa mais importante da vida é você saber o que você vai levar daqui. A importância que você teve entre as pessoas. O que você vai deixar aqui. Por isso que Jesus só acrescenta para mim razões para que eu não abandone e não largue. Porque eu me conheci sem Cristo. E eu não quero voltar mais a ser o que eu era antes. A vida me ensinou. E o Evangelho do meu Senhor me deu capacidade para nunca mais entrar de novo lá. Pode ter certeza. Quem se converte de verdade não quer mais voltar. Aleluia, Senhor. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.